devemos crescer. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe.
Eis-me aqui. Não estendas tua mão sobre o menino, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi o seu dia hoje? Foi bom? Legal? Você disse para alguém hoje que você amava? Vocês, maridos, já disseram à esposa hoje que amavam? E vocês, mulheres, já falaram para os maridos que o amavam? Não vou perguntar aqui quem já fez isso. Mas nós estamos, queridos, numa semana de reavivamento espiritual, uma semana de oração. Como disse aquele irmão Jana, amanhã nós teremos brindes, não é isso? E o chazinho, irmão Jana, temos hoje também? Já está pronto o chá? Quantos querem tomar o chá hoje? Quero ver as mãos. Olha, se tem uma noite que era para você não vir hoje, está muito tarde agora para você desistir da semana de oração. Se você veio hoje, a partir de amanhã você não pode deixar de vir. E esteja aqui, queridos, porque ao longo desta semana eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus certamente falará ao seu coração. E eu queria te fazer uma proposta. Eu queria propor a você que você fizesse um plano, uma proposta para Deus, para que algumas situações da sua vida de fato tenham saída ao longo desta semana. Eu não tenho nenhuma dúvida, queridos, de que Deus certamente vai responder a você aquele anseio que você tanto espera. Ao longo desta semana, certamente o nosso Deus estará falando ao nosso coração. Uma pergunta: até onde você está disposto a ir? Até onde? Há um texto na Bíblia que eu gostaria que você visse comigo, está no Novo Testamento, lá no livro de Romanos, capítulo 15 e o verso 4. E eu queria fazer desse texto a minha fundamentação teórica para os temas que estaremos abordando ao longo da semana. Os jovens universitários sabem aí do que eu estou falando. Eu estou falando daquela expressão, daquela frase que a gente sempre ouve lá em metodologia científica, né? A fundamentação teórica. Ou seja, você parte de uma situação, de um problema, você parte de uma declaração e você faz daquilo um fundamento sobre o qual você estará discutindo uma situação ou um problema. Romanos capítulo 15, verso 4 é o texto que eu queria torná-lo então a fundamentação teórica ou fundamento teórico para as mensagens desta semana. 15, verso 4 de Romanos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi o quê? Escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Certa vez, numa classe de educação religiosa, um aluno perguntou à professora o seguinte: professora, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? E aquele aluno dizia o seguinte: a Bíblia, eu sempre tenho ouvido falar que é esse livro que vocês carregam debaixo do braço. Outros fazem dele um livro extremamente reverente, mas eu queria saber, professora, o que é a Bíblia? E aquela professora parou um pouco, olhou para o menino, o fitou por algum momento e respondeu o seguinte: olha, a Bíblia nada mais é do que a história de pessoas. Pessoas que viveram num tempo distante do nosso, pessoas que viveram numa época diferente da nossa, mas pessoas que tiveram os mesmos problemas que eu e você temos hoje. Essa é a Bíblia. É um relato da experiência de pessoas que viveram num tempo diferente, tiveram situações diferentes, viveram em lugares e culturas diferentes da nossa, mas que tiveram problemas semelhantes aos mesmos que nós temos hoje. Sabe, queridos, quando Paulo escreve aqui aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz: tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino. Esse é um dos textos mais pedagógicos da Bíblia, porque fala de ensino, fala de aprendizagem. E Paulo, quando escreve esse texto, ele diz que o que antes foi escrito, ou as histórias que foram escritas antes, elas foram escritas com um propósito.
para que nós aprendêssemos como fazer, como agir, mas também como não fazer e como não agir. Até onde você está disposto a ir? O personagem dessa noite, queridos, chama-se Abraão. Mas eu queria trazer aqui, eu queria dar um enfoque um pouco diferente do que nós conhecemos Abraão. Em primeiro lugar, quem foi Abraão? Nós sabemos muito bem que Abraão viveu numa cultura chamada cultura sumeriana. Essa cultura, ela data de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Geograficamente falando, a região que Abraão viveu hoje, se nós fôssemos visitar, é exatamente aquela região do Iraque, possivelmente a antiga Suméria. E por que eu digo isso? Porque dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles cortavam exatamente essa região. E hoje é exatamente lá no Iraque, naquela região, onde estão esses rios. E provavelmente, possivelmente, no aspecto geográfico, aquela foi a região onde Abraão viveu, ali por volta de 1950 ou 2000 anos antes de Cristo. A cultura de Abraão, interessante, a cultura sumeriana era uma cultura politeísta. Ou seja, as pessoas, elas tinham o hábito de venerarem ou adorarem a vários deuses. Daí a expressão politeísmo ou politeísta. Um outro detalhe que era muito particular, muito peculiar dessa cultura de Abraão, a poligamia era algo permitido. Mas lamentavelmente só para os homens. Dizem que as mulheres são a parte mais frágil. Eu não creio muito nisso não, viu? Sofrer também, irmão, eu acho que não, né? Fala-se muito da mulher do sexo frágil, a parte frágil, mas isso é história, isso aí não é? Mas, lamentavelmente, na cultura de Abraão, a poligamia, ela era permitida, mas só para os homens, ou seja, o homem poderia ter várias esposas. Agora, a mulher não podia ter várias esposas, imagina. Que desigualdade social, né, gente? Que preconceito, né? Imaginem vocês que coisa. Até dizem por aí, e eu posso dizer isso abertamente, que entre os islâmicos é assim, que na verdade o marido pode ter aí as esposas que quiser, mas isso não é verdade. Porque quando eu fui pastor em Minas Gerais, quando eu trabalhei em Minas Gerais, eu conheci uma família islâmica, e um dia essa família nos convidou para um jantar típico do Líbano. E é muito interessante. E eu aproveitei esse jantar para tirar algumas dúvidas. E uma delas foi exatamente essa. Eu perguntei, escuta, a cultura de vocês é permitido que o homem tenha aí várias mulheres? E a esposa disse, pastor, isso não é verdade. Só se a esposa permitir. Por exemplo, entre nós, o homem pode ter até 4 esposas. Mas só se a primeira deixar de ter uma segunda, a segunda deixar de ter uma terceira, e a terceira, por sua vez, deixar de ter uma quarta. Mas só se as mulheres permitirem isso. Uma pergunta aqui para as mulheres, vocês permitem isso? A minha esposa tem uma expressão que diz assim, meia só para os pés. Né? Eu penso que ela diz sempre, meia aí só para os pés. Mas essa era a cultura de Abraão. Nós estamos, queridos, muito acostumados a ver a história de Abraão em Gênesis capítulo 12. Nós não vamos ler o texto, você conhece. Mas Gênesis capítulo 12 diz que um dia Deus chegou para Abraão e disse assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Interessante, amigos, que Deus não mandou um e-mail para Abraão e disse assim, Abraão, você vai para tal lugar, você ficará hospedado com a sua esposa em tal hotel, tal suíte, e pode ficar tranquilo que eu vou mandar a conta para a igreja central de Tatuí, e lá eles vão pagar. Não é? Deus não disse isso para Abraão. É interessante aqui um detalhe a gente entender o seguinte, por que será que Deus pediu que Abraão deixasse a sua terra natal? Vocês sabem que nós temos 2 heranças, pelo menos no mínimo 2 heranças. Nós temos a nossa herança genética, né? E todos nós temos essa herança. Todos nós trouxemos do ventre materno algumas coisas, a nossa herança genética está ali. Mas é interessante perceber, queridos, que a herança social tem um peso muito grande na formação do ser humano. Ou não é assim? Não é assim? Por isso que nós que somos
pais, a família, ela precisa ser muito bem estruturada. Sabe por quê, queridos? Eu costumo sempre dizer, amigos, que existem pelo menos 3 instituições que nós humanos, que nós, seres humanos, passamos por elas. Uma delas é o nosso lar, é a família, o lugar onde a gente nasceu, onde a gente cresceu e assim por diante. Depois tem a escola. A escola também é uma instituição. E a gente sai de casa e vai para a escola, não é? Mas há também uma terceira instituição, amigos, que é a igreja, onde nós aprendemos também muitas coisas. O lar, a escola e a igreja. Dessas 3, qual vocês acham que não pode falhar? A escola pode falhar? Pode. Até porque a escola é dirigida por seres humanos. A diretora da escola, o diretor da escola, os professores são humanos, tanto quanto nós. E podem errar, sem dúvida alguma. Portanto, a escola pode falhar. A igreja pode falhar? Pode. Puxa, que silêncio, hein? Pode ou pode? Pode. Não deveria, mas era falha. A começar do pastor, né? Eu sou pastor, mas sou humano como você. A igreja pode falhar. O lar pode falhar? Sim ou não? Pode? Fazer aqui uma enquete. Quantos acham que o lar pode falhar? Quantos acham que não pode falhar? E quantos estão em cima do muro? Levanta a mão agora. É claro, queridos, que nenhuma dessas 3 deveria falhar. Mas se tivéssemos que classificar uma delas que não deveria falhar, é a família, é o lar. Porque o lar é a nossa primeira escola. Sabe, queridos, olha, você pode não concordar comigo, mas eu quero dizer para você, marido, você que é pai, no dia que o seu filho sair de casa, e ele vai sair, pelo menos por 3 razões. Seu filho vai sair por estudo, vai estudar fora, universidade lá fora. Seu filho poderá sair por trabalho. É de Tatuí, nasceu em Tatuí, estudou em Tatuí, mas arranjou um trabalho em São Paulo. Ele vai deixar o seu lar por trabalho. E como é duro, não é, pais, quando a gente vê os nossos filhos saindo do lar. Olha, eu só me dei conta quando o meu estava saindo. Gente, que coisa, foi uma dor. Eu vi um moleque crescer há 22 anos, é uma terça-feira. Me lembro quando peguei nos meus braços, e me lembro que quando muito orgulhoso olhava lá no berçário, né, aquele moleque grandão lá, orgulho para os pais, né? Meus filhos são muito bonitos, viu, minha gente? E eles parecem com a mãe deles. Né? Mas quando eles saíam por estudo, gente, é que a ficha caiu. Né? Mas sabe o que acontece? O seu filho poderá sair por casamento. E sabe qual é o modelo de pai que ele vai levar para a casa dele? Você. Você. A sua vida não vai ser diferente também, não. O modelo de mãe e esposa que ela vai levar é você. E fica às vezes pensando o seguinte: olha, se foi bom, se foi ruim, se eu acertei, se eu errei, o Anderson já foi. Ele já saiu. Como é duro ver os nossos filhos saindo. Mas a mensagem desta noite, queridos, tem um detalhe especial na vida de Abraão. Quando nós falamos de Abraão, nós estamos assim muito habituados, muito acostumados a ver Abraão saindo da sua terra natal, que, diga-se de passagem, foi um ato de fé. Porque Abraão teve que deixar seus amigos, ele teve que deixar o seu convívio social, teve que deixar seus vizinhos, seus parentes, teve que deixar tudo e ir para um lugar que ele não sabia. Mas um dia, queridos, Deus deu a Abraão uma prova bem maior. E essa prova está no capítulo 22 de Gênesis. É para lá, a gente vai. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. A partir do verso 1, nós não vamos ver todos os versos, todo o capítulo, apenas alguns versos aqui desse capítulo. Mas Gênesis 22, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Abraão é um homem muito disponível. Interessante, né? A narrativa bíblica, jovens, deixa muito claro isso. Abraão foi aquele filho, quando o pai falava, ele dizia: estou aqui, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Acrescentou Deus, verso 2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sair da cidade natal era muito fácil em relação a isso aqui. Deixar os amigos era muito fácil em relação a isso aqui. Deixar os parentes, relativamente, era muito fácil em relação a isso aqui. Mas um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você faça uma coisa. Pegue Isaque, o seu único filho. E Deus parece que detalha mais ainda, dando a impressão que queria mexer com as emoções de Abraão. Veja o que Deus diz assim: o teu único filho, a quem você o quê? Ama. E vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. No capítulo 12 de Gênesis, Deus pede a Abraão que deixe a sua cidade natal e vá para uma terra que ele não sabia. Deus não mostrou a Abraão a terra para a qual ele deveria ir. Mas dessa prova, queridos, Deus é muito específico. Deus diz assim: eu vou te mostrar um lugar. Vá, porque o lugar será mostrado, será revelado para você. Existem algumas questões no texto e a gente não vai resolver porque não dá tempo para isso também. Mas como é que Deus disse ter um único filho, sendo que Abraão tinha mais de um filho? Em que sentido Isaque era único? Abraão tinha outros filhos. Ele, por exemplo, tinha Ismael. Depois chegou a ter outros filhos. Por que Isaque era único? Você sabe muito bem, querido, que Isaque era o filho da promessa. Ele era único nesse sentido. Não havia outro. Isaque também, queridos, era fruto de um milagre. Você lembra que Sara era estéril. Biológico, do ponto de vista biológico, ela não engravidava. Ela havia sido alcançada pela esterilidade, que para a cultura da época, diga-se de passagem, era um sinal de maldição para a mulher. A mulher incapaz de dar a luz, a mulher incapaz de gerar, naquele tempo, naquela época, era sinal de maldição. E depois de esperar muitos anos, pelo cumprimento da promessa, Isaque nasceu. Ele era fruto de um milagre. E era também um soldado da casa. Aliás, deixa eu ler aqui para você um comentário lindíssimo que Ellen White faz no livro Patriarcas e Profetas, a página 148, que ela diz assim: olha, Isaque era a luz do lar. Ele era a consolação da velhice de Abraão. E acima de tudo era o herdeiro da bênção prometida. Esse era o Isaque da casa de Abraão. Ele não era mais um, ele era o único, ele era o filho. O homem, o filho da promessa. Diz mais: a perda de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso. Se porventura Isaque tivesse morrido de um acidente, de um desastre, ou mesmo vítima de uma moléstia, de uma doença, para Abraão isso aqui teria sido o fim do mundo. Entretanto, diz um comentário aqui, lhe foi ordenado derramar o sangue daquele filho com a sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Pelo comentário que você ouviu e eu li aqui, fica muito claro para nós que se Isaque morresse de um acidente ou de qualquer outra coisa, já seria algo tremendo para os seus pais.
Agora, o seu próprio pai tirar a sua vida, oferecê-lo em holocausto por uma questão religiosa, e aqui eu coloco entre aspas, por uma questão mística. A história diz, queridos, e como disse, não vou ler aqui todos os textos, mas de onde Abraão morava, onde ele morava, até o Monte Moriá, onde Deus, o local escolhido por Deus para o sacrifício de Isaac, era nada menos que 3 dias de viagem. Você é capaz de imaginar como foram aqueles 3 dias para Abraão? Em primeiro lugar, quando ele saiu de casa com Isaac para essa missão estranha, ele não falou com Sara. Porque se ele nem falava, o que vocês acham que iria acontecer? Abraão também não deu uma festa para os amigos e disse assim: olha gente, isso aqui é uma festa de recepção para todo mundo, porque amanhã eu vou viajar com Isaac e eu vou oferecer em holocausto a Deus daqui a 3 dias. Quando Deus falou com Abraão, queridos, foi algo extremo para as suas emoções como pai e para a sua natureza. Abraão também não revelou de imediato a Isaac o objetivo daquela viagem, que não havia sido programada. Eu fico imaginando, queridos, o texto diz, dos versos aí subsequentes, primeiro verso 3 diz que naquela madrugada levantou-se Abraão e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eles começaram então ali a viagem. Imagine você, queridos, os primeiros passos de Abraão longe do lar, se dirigindo para aquele local que Deus havia escolhido e revelado a ele, onde seria então o sacrifício. Qual deve ter sido o tema da conversa de Abraão com Isaac nesses 3 dias? O fato é, queridos, que quando no terceiro dia Abraão avistou o lugar, Isaac, como diz aqui o verso 6, aliás, não tem a partir do verso 5, verso 4, ao terceiro dia ele vira Abraão os olhos e viu de longe o lugar. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, ele e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim ambos caminhavam juntos. O texto, verso 6, queridos, diz que eles dividiram ali as tarefas. Eles dividiram o peso, porque Abraão tomou a lenha própria para o holocausto, colocou sobre Isaac, e ele carregava o cutelo e carregava o fogo, instrumentos necessários para a oferta do holocausto ou para o sacrifício. Eu fico imaginando, queridos, quando Abraão começa a subir a montanha, ele sabia que no topo daquele monte seria, da perspectiva humana, a última vez que ele veria o seu filho. Ele sabia que era a última vez que ele estaria junto de Isaac. Ele sabia que era a última vez que ele estaria passando as últimas lições para Isaac. Você pode imaginar o peso, a dor emocional que ia no coração de Abraão. Só que no meio do caminho, queridos, no meio da subida, Isaac levantou uma questão, fez uma pergunta que não queria calar. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer a vocês o seguinte: Isaac era um rapaz, era um jovem,
muito acostumado, muito habituado, ele conhecia as tradições religiosas da sua casa. Ele conhecia também a história do seu pai. Ele conhecia também a história, antes dele nascer, de como foi o nascimento dele. Ele sabia a promessa que Deus havia feito a seu pai, de que um dia ele nasceria como filho da promessa. Ele conhecia tudo isso. Aliás, professores e pais, a educação, os princípios educacionais haviam prevalecido no lar de Abraão, apesar de suas fraquezas, apesar dos seus erros, dos seus deslizes. Isaac conhecia tudo isso. Ele sabia tudo isso. Mas ele diz assim: pai, aqui está o fogo. O senhor está carregando o fogo, pai. O senhor está levando também um cutelo. Eu estou carregando a lenha. Mas papai, onde está o cordeiro, que é o principal para o holocausto? Onde está o carneiro? Onde está o animal? E sabe, queridos, a resposta de Abraão, a resposta de Abraão, queridos, está exatamente no verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos continuaram seguindo juntos. O verso 8, queridos, deixa, queridos jovens, muito claro para nós um chavão que nós podemos pegar aqui. Quando Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, Abraão estava nos dizendo que essa é a prova que provê. Jovem, preste bem atenção, saiba que quando Deus põe você à prova em algum momento da sua vida, Ele sempre vai prover uma saída. Ele sempre vai te mostrar um caminho. Ele sempre vai te mostrar uma luz no fundo do túnel. Ele sempre vai te mostrar uma saída. Nós não temos tempo, queridos, para ampliar a aplicação aqui do verso 8. Porque quando Deus diz assim, aliás, quando Abraão diz assim para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Abraão, queridos, ele nos dá aqui como ilustração uma das maiores posturas de fé. E a fé sempre, ainda que ela não entenda, ainda que ela não compreenda, mas a fé sempre vai colocar nas mãos de Deus a provisão para alguma coisa, para algo na sua vida. Queridos jovens, às vezes nós temos a impressão que religião estraga prazer. Se você perceber bem aqui na história, se você lembrar aqui no comentário que é feito aqui, diz que Isaac, ele era a luz do lar, ele era o filho da promessa, ele era inclusive o filho da velhice de Abraão. E diz mais que Isaac proporcionava todo o prazer para seus pais. Mas quando Deus pede a Abraão que sacrifique a Isaac, é como se ele fosse um desmancha-prazer. E aqui, queridos jovens, eu quero aplicar para você e para mim, que muitas vezes você encara a religião como desmancha-prazer. Às vezes você encara a vida espiritual como um verdadeiro fardo. Muitas vezes, querido jovem, você encara a sua religião simplesmente como não pode, isso ou aquilo. Essa é a prova que provê. Abraão respondeu para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Quando a gente pega essa história, a gente vai perceber, amigos, que Abraão, ele esteve disposto a ir com Deus até o céu. Abraão, na sua fé, na sua postura de confiança, no seu conhecimento religioso, ele esteve disposto a ir até o cutelo. E eu pergunto a você nessa noite: até onde você está disposto?
com a sua fé, e aqui numa linguagem popular, com a sua crença, com as suas convicções. Até onde você está disposto a ir? Quando Abraão, querido, chega ao topo do monte, e ele ergue ali o altar, pegou ali as pedras e foi colocar. Um detalhe aqui que é interessante. Lamentavelmente, amigos, nós estamos vivendo numa época chamada uma época extremamente pluralista, onde parece que o critério adotado pelas pessoas nada mais é do que o gosto. Aliás, durante essa semana nós vamos falar um pouco mais sobre isso, os critérios que nós temos em nossa vida espiritual. Mas é interessante, amigos, que Abraão, quando Deus pediu a Isaac a ele em sacrifício, Abraão não era mais um jovem. Havia ali também, amigos, um contraste entre Abraão e Isaac, porque Isaac nessa época possivelmente tinha 16 ou 17 anos. E quando Abraão revelou a ele, quando Abraão lhe disse que ele era a vítima do sacrifício, quando Abraão lhe disse que ele era o cordeiro ali do sacrifício, Isaac simplesmente, amigos, poderia ter deixado tudo para trás e ter descido aquela montanha numa velocidade que Abraão simplesmente jamais teria condições de pegar de volta. Mas ele não fez. Sabe por quê, queridos jovens? Porque Isaac, ele foi criado, ele foi educado num lar onde as reivindicações de Deus, onde as ordens divinas e as orientações de Deus eram para ser obedecidas. E por isso, amigos, e é exatamente por essa razão que Isaac não fez isso. Mas o texto nos deixa bem claro, amigos, que Isaac, num ato de submissão junto com seu pai, se deixou ser oferecido em sacrifício sobre aquele holocausto. Sabe, amigos, a pergunta dessa noite: até onde você está disposto a ir? Não é uma pergunta, não foi uma questão, uma pergunta somente para Abraão. E o texto e a história deixam muito claro que Abraão esteve disposto a ir até o cutelo. Mas Isaac também esteve disposto a ir até o sacrifício. Até onde você está disposto a ir com a sua religião? Sabe, queridos jovens, quantas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas na sua vida por conta da sua vida, por conta da vida espiritual? Quantas vezes você tem que abrir mão, ou você é desafiado a abrir mão de algumas coisas, alguns sonhos da sua vida? Muitas vezes, querido jovem, você é desafiado muitas vezes a abrir mão de uma carreira acadêmica brilhante por causa da sua fé. Às vezes você é desafiado a abrir mão de uma situação, de sonhos da sua vida por conta da sua vida espiritual. Até onde você está disposto a ir a sua religião? Você conhece o final dessa história? A beleza dessa história, queridos, é que quando Abraão põe Isaac sobre o altar e levanta o cutelo para sacrificá-lo, no momento final, no momento mais difícil, no momento de crise, e às vezes eu fico imaginando que o cutelo tremia nas mãos de Abraão. No momento em que ele levantou o cutelo para sacrificar a Isaac, a sua mão tremia. Ele queria baixar o cutelo em obediência a Deus, mas a sua natureza de pai não deixava. As suas sensibilidades espirituais não deixavam. A sua vida como pai, como ser humano, não deixava. Porque às vezes, querido jovem, há um contraste na nossa natureza, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e naquilo que Deus coloca para nós. Mas a Bíblia diz, amigos, que no momento difícil, Deus entra em ação. Nós vemos isso a partir do verso 12.
E quando Abraão, queridos, olha ao seu redor, ele vê um cordeiro ou um carneiro preso pelos chifres no meio dos arbustos ou do mato. E a Bíblia diz, amigos, que foi exatamente ali, quando Abraão tomou aquele cordeiro, e no lugar de Isaque, ele oferece a peça principal do holocausto, que era o cordeiro. Interessante que a história diz que quando Abraão chega ao pé do monte, ele deixa lá embaixo os dois criados, os dois servos da casa, que ele tinha trazido da casa dele. E diz então, Abraão disse, olha, vocês fiquem aqui que eu vou subir com um rapaz para nós adorarmos lá em cima. Sabe, queridos, a dor de Abraão, não havia ninguém ali, exceto Isaque, eu estou falando do ponto de vista humano, que fosse testemunha da sua dor. Mas naquele momento, amigos, só Deus era capaz de compreender a dor de Abraão. Sabe por quê, amigos? Porque para Isaque, quando Isaque diz, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cordeiro, para onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta de Isaque, amigos, ela não é respondida de maneira completa, plena por Abraão. Essa pergunta que Isaque fez a Abraão, pai, onde está o cordeiro? Ela só é respondida no Novo Testamento. Porque para Isaque, e a história deixa isso muito claro, para Isaque houve ali um substituto. Mas para Cristo do Calvário, amigos, não teve substituto. Para Abraão, Deus providenciou, como ele mesmo havia dito, Deus proveu um substituto. No lugar de Isaque, houve um cordeiro que é um substituto do sacrifício. Mas no Calvário, amigos, não houve substituto para Cristo. Aliás, eu quero ler aquele texto que nós vemos aqui, que aparece no livro Desejado de Todas as Nações, que diz assim: com dor e espanto contemplou o céu a Cristo pendente da cruz, o sangue a correr das feridas fontes, tendo na testa um suor sanguinolento. O sangue caía-lhe gota a gota das mãos e dos pés, sobre a rocha perfurada para encaixar na cruz. As feridas abertas pelos cravos aumentavam ao peso que o seu corpo fazia sobre as mãos. Sua difícil respiração tornava-se mais rápida e profunda à medida que sua alma arquejava sob o fardo profundo do pecado. Sabe, queridos jovens, para Isaque houve um substituto, mas para Cristo do Calvário não teve um substituto. E aquele brado de Jesus, aquele grito de Cristo, Pai, por que me desamparaste? Às vezes, queridos, nós achamos que Deus não tinha resposta para essa pergunta. Aliás, existem algumas perguntas que os filhos fazem, que nos deixam, nossos pais, extremamente intrigados, e muitas vezes sem resposta. A pergunta de Isaque para Abraão, pai, onde está o cordeiro? É uma pergunta difícil para o seu pai responder. Ele apenas disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Mas a pergunta de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, queridos, aquela pergunta Deus não respondeu. E não é porque não tivesse palavras para responder, mas é porque naquele momento a sua voz estava apagada. Por isso que quando Abraão chegou ao topo do monte, só Deus poderia entender a sua dor. Só Deus era capaz de compreender a sua dor, o seu sacrifício. Porque aquele sacrifício que Abraão estava fazendo, estava disposto a fazer, com Isaque oferecer o seu próprio filho em holocausto, era uma ilustração do que Deus estava fazendo pelo ser humano.
Para Isaac houve o substituto, mas para Cristo, amigos, no Calvário não teve um substituto. O Cordeiro era Ele mesmo. Aliás, João capítulo 1, verso 29, havia um trecho que diz que no dia seguinte João Batista viu a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você observar, querido jovem, a história aqui de Isaac, no capítulo 22 de Gênesis, aqui no versículo 6, diz claramente que Isaac, que a lenha do sacrifício foi posto sobre Isaac. Isaías capítulo 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores. A lenha do sacrifício Ele tomou sobre si. Querido jovem, querido amigo, até onde você está disposto a ir na sua fé e na sua religião? Eu quero nessa noite, de uma maneira muito especial, nós vamos ouvir agora uma música, mas eu gostaria de dizer a você que ao ouvir essa música, eu gostaria que você fizesse um plano na sua vida espiritual para Deus. Abraão esteve disposto a ir até o templo. Isaac esteve disposto a ir até o fim. Isaac esteve disposto a ser a vítima do sacrifício. Mas e você, querido jovem, até onde você está disposto a ir? Você, meu prezado irmão, até onde você está disposto a ir na sua fé e na sua religião? Cristo no Calvário teve disposto a ir com você até o fim, até a morte, porque para Ele no Calvário não houve substituto. Era Ele mesmo. Ele era a vítima, Ele era o cordeiro, Ele era a peça principal do sacrifício. Até onde você está disposto a ir? Eu gostaria que, a proporção que você ouvir essa música, eu gostaria que, se você pensa assim, se você quer fazer esse plano com Deus, se levante onde você está e coloque a sua vida nesse altar, o altar de Deus, demonstrando a Ele a sua disposição de ir com Ele aonde Ele lhe levar, aonde Ele lhe chamar. Faça esse pacto, essa entrega a Deus. E
lições que ela nos ensina, uma delas diz que Deus é mais salvador do que nós somos pecadores. Deus está mais disposto a perdoar do que estamos dispostos a pecar. Essa história também, querido, nos ensina que enquanto você e eu damos um passo em direção a Deus, Ele dá 2, 3, 4 em direção a nós. E esse cordeiro, ele já providenciou na pessoa de Cristo. No Calvário, Jesus foi até o fim para o resgate do ser humano. Nós estamos findando e nós vamos findar com oração. Mas eu gostaria de saber o seguinte nessa noite: há alguém aqui que tem uma necessidade toda especial? Eu gostaria que eu estivesse orando por você de maneira especial. Há alguém aqui que está vivendo uma situação na sua vida e gostaria de ser incluído nessa oração? Você não precisa dizer que situação é esta, mas eu gostaria, se há alguém assim que gostaria, levante a sua mão onde você está. Eu vou estar orando por você. Deus sabe a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. E Ele tem ouvido a sua voz. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele conhece a sua necessidade. E esse mesmo Deus, amigos, que esteve disposto a ir por você até o fim, Ele estará sempre restaurando a sua vida. Querido Pai Celestial, Abraão esteve disposto a ir até o cutelo, até o sacrifício, porque ele acreditava na Tua palavra e no Teu amor. Amém. Nessa noite, Senhor, pessoas levantaram a sua mão demonstrando de maneira pública que há uma situação especial em suas vidas. Toma, Senhor, estas pessoas em Tuas mãos. Querido Pai, Tu conheces a necessidade de cada uma delas. Que Teu poder neste momento, querido Pai, se manifeste em seu favor. Abençoando, querido Pai, a cada jovem dessa igreja. Tu sabes, ó Deus, as suas necessidades, as suas lutas, as tentações que enfrentam. Mas que nessa noite, bom Pai, conceda a cada um deles o poder e a disposição de irem até onde Tu chamaste, a disposição de Te obedecer, Senhor, de abrir mão de algumas coisas que são apreciadas na vida, sabendo, querido Pai, que Tu és o Deus que provê todas as coisas. Por isso, Pai Celestial, que a Tua bênção seja com cada um deles, despedindo-nos, ó Deus, com a Tua paz, com o Teu poder e graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma boa noite para todos. Amanhã, 7h30, nós estaremos aqui para receber você de braços abertos e com muita alegria. Portanto, uma boa noite para todos nós.